última etapa que a gente tem aí dos desenhos, né, para montar as pranchas, é fazer uns ajustes dos cortes. Então, nos cortes, aqui eu já estou com uma prancha com todos os desenhos feitos. Vou só mais mostrar alguns elementos importantes aqui, ó. Então, verifiquem aí o checklist, o que precisa ser mostrado, né? Título do desenho que vai aparecer na prancha, os elementos construtivos, basicamente só conferir o que está sendo visto, os níveis dos pavimentos organizados, que aí é isso que eu estou falando aqui, ó, de trazer os níveis aqui para fora, né? Deixar isso de uma forma legível. A gente só precisa dos níveis dos pisos, não preciso mostrar aqui nível de cobertura, o nível de implantação e situação, isso pode ser oculto pela própria janela da vista, então isso não precisa aparecer. Aí aqui níveis dos pontos importantes de cobertura, de patamares, enfim, coisas que não são no pavimento propriamente dito. A gente pode marcar assim, ó. Então aqui eu tenho esse símbolo de nível. Esse símbolo de nível tá dentro aqui de anotar, elevação de ponto. É o mesmo que a gente usou, a mesma ferramenta que a gente usou na planta, só tem que escolher aqui a família, né, o tipo correto da família. Agora a gente vai usar esse cortes e elevações, que é o que já tinha definido aí para vocês. Então, vou desligar aqui a chamada de detalhe. Ele vai identificar o nível, por exemplo, né, dessa viga. O que eu pedi para vocês fazerem é indicar, né, o topo do telhado, aqui a borda inferior. Né, o que não estiver sendo identificado pelo nível dos pisos, é bom indicar um nível. No caso aqui eu estou pegando da estrutura, né? Se eu tiver um patamar intermediário de uma escada ou de uma rampa, indique o nível usando essa ferramenta de elevação do ponto. Então são esses símbolos aqui que eu estou falando. Indicar aqui a parte baixa do telhado. Poderia indicar aqui também que tem uma quebrada no telhado. Então esse ponto aqui, que nível é? Aqui o primeiro clique eu defino o ponto, no segundo eu defino a direção do símbolo. Então posso virar ele para os lados aí também. Então esses níveis, identificação dos ambientes nos cortes é bom também, né, indicar. Então isso é o identificador de ambientes aqui, ó. Posso, não sei se vai dar certo com esse identificar todos. Identificar ambientes. E aí ele coloca um identificador aqui, ó, circulação, sala de jantar, só dos ambientes que estão sendo cortados. E aí nesse caso a gente pode usar somente o nome do ambiente. Isso geralmente fica mais próximo aí do piso. Então eu identifico, né, no corte que espaço que é esse, que espaço é esse, que espaço é esse. Então é isso que eu falo de identificação dos ambientes. Cotas. Aí, aqui eu acho que não vai bater muito com os itens desse projeto. Ó. Eu estou cotando aqui as diferenças de níveis. Então eu fiz uma linha de cotas aqui para poder cotar, né, quanto tem de um nível ao outro. Essa cota da escada, que eu já mostrei também, né, a gente pode fazer a linha da cota. Eu estou pegando a altura aqui de baixo, do piso de saída até o piso de chegada, e colocando a indicação aqui do número de degraus. Então isso eu pego, selecionando a escada, eu vejo aqui, ó, eu tenho 12
vezes 18,33, eu indico isso aqui, ó, 12 vezes 18,33 é uma indicação de cota que eu faço, né? Está aqui como um sufixo, ó, basta clicar na cota, seleciona a cota, clica de novo no número, ele abre essa janela e a gente edita o prefixo. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. 12 vezes 18,33, eu estou cotando ao mesmo tempo a altura do espelho de cada um deles e a altura total que a escada está vencendo. Aí fiz isso para outra escada. Nesse projeto, particularmente, que as escadas são todas diferentes, é bom. Ó, eu tenho aqui de 18,33, aqui é 18, aqui é 20. Cada degrau, né, cada lance de escada tem uma altura de degraus. Então é bom indicar que eu estou cortando a escada também. E aí cotas, né, de altura de janela. Aqui eu estou indicando alturas dos painéis das janelas. Cotas de pé direito. Na verdade, o pé direito dessa casa é todo variável, né, porque não tem forro, é telhado direto. Então, estou dando referências aqui com base na estrutura. Estou cotando as peças da estrutura. Então, são dimensões básicas para poder ter referências aí de altura, né? Ó, tamanho da viga principal, espessura do piso, a distância aqui de uma parte à outra, né? Enfim. Então, dei uma cotada aí nos desenhos. Aqui eu estou identificando os níveis importantes, os itens importantes, né? E aqui o que deve ser ocultado. Então, indicação de corte, né, dos cortes que são os outros cortes transversais, não precisa mostrar. É opcional, mas não precisa. Referência de desenho de CAD. A janela de recorte da vista. E outros elementos aí que não estejam no contexto do desenho. A janela de recorte que eu falo é essa daqui, né? Não preciso ver esse retângulo aqui, não. Aí uma coisa que de desenho que eu acho legal de fazer em cortes, nesse caso dessa casa, essa demanda está até menor porque são peças independentes, né? A casa é toda de madeira, então as peças são independentes. Quando a gente tem estrutura de concreto, que a laje vai se fundir com as vigas, que podem se fundir com os pilares, enfim, às vezes a gente tem, o desenho não fica legal aqui. Isso tudo eu estou fazendo sem espessura de linha, né? Mas eu teria esses encontros aqui fundidos. Então, para simular isso, eu fiz aqui com a fundação. Ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? O terreno e essa laje de piso são, na verdade, elementos de desenho. É uma região preenchida. Esses objetos têm... Então, eu estou desenhando por cima da laje. Eu estou corrigindo aqui que eu errei o negócio. Então, isso aqui são itens de desenho. Vou fazendo um outro corte aqui para vocês entenderem o que é isso que eu fiz. Pegando um outro aqui, ó, eu tenho somente a laje, né, que é a plataforma de piso, e eu não tenho uma representação de fundação. E aqui eu tenho o terreno, que é a superfície topográfica mesmo. Nesse corte até que está ok. Mas se eu pegar um outro corte, às vezes ele tem elementos ao fundo, fica poluído assim, eu gosto de refazer o perfil do terreno. Então o que eu faço aqui? Para representar a fundação, eu vou usar aquela ferramenta de região preenchida, escolher aqui uma achura de concreto, nesse caso a laje ali do piso vai ser concreto. Escolho o estilo de linha dos contornos,
Poderia ser P06 ou aqui no caso estrutura, já que é um elemento estrutural cortado. E aí eu vou desenhar por cima. Então eu vou desenhar uma viga aqui de fundação, simulando o que seria essa fundação nesse momento aqui, nesse ponto do projeto. Isso, né, se não tiver modelada. Então eu vou desenhar esses elementos aqui. Vou alinhar a altura, né, nivelar uma com a outra. E vou usar esse aqui que eu copiei, que eu já desenhei, eu vou copiar ele para fazer dos demais aqui, ó. Então, onde tem um eixo de pilares aqui, eu estou colocando uma fundação. Isso é um elemento de desenho que aparece só no corte. Então, eu fiz uma e estou copiando. Aí agora eu tenho que editar. Esse desenho tem que ser um perímetro fechado. Então, eu vou ter que usar essas ferramentinhas de modificação de desenho aqui, ó. Dividir um elemento para separar essa linha aqui que está contínua. Então, separei, dou um trim aqui, esse toquinho de linha eu apago. Corto aqui, corto aqui, corto aqui e venho dando trim, né, que é o aqui trim, para arrematar as linhas e representar essa fundação, mesmo ela não estando modelada, né? Então, um recurso de desenho. Então, ele fez uma achura, que também não estava ainda representada na plataforma, e fiz as linhas de estrutura. Então, ela sai com a linha grossa, já que é uma estrutura recortada. E o terreno, eu costumo fazer a mesma coisa. Desenho uma linha de terreno, então vou fazer uma região preenchida. E aí eu vou usar uma achura aqui de terreno. Vou pôr aqui uma linha mais grossa também, mas diferente do layer estrutura. E vou desenhar por cima do perfil do terreno, da topografia. E aí vocês vão fazendo esse contorno aí. E aí eu vou contornar lá embaixo. Para poder fazer a achura, e normalmente eu oculto a topografia. Nesses cortes aqui até que está sob controle. Mas no corte A, deixa eu ver se aqui tinha uma situação pior. Não, nesses cortes desse terreno, como eles estão olhando para baixo, se eu tivesse um corte A aqui, por exemplo, ó, talvez tenha alguém com uma situação pior do que a minha. Então, vamos supor que o meu corte A estivesse olhando para o outro lado. Eu estaria vendo a topografia subindo lá atrás, ó. Começa a ver essas linhas do terreno lá para trás, isso começa a poluir o desenho. Então eu costumo ocultar a topografia e desenhar só o perfil. Né? O desenho do terreno a gente representa só pelo perfil mesmo.
Eu inverti o corte aqui, ele bagunçou tudo. Deixa eu desfazer. Só estou mostrando isso, né? Porque como aqui não vai fazer muita diferença prática eu ter feito isso que eu fiz aqui, né? Vocês não vão visualizar isso. Mas tem situações que o terreno incomoda bastante no desenho, ele fica atrapalhando. Então eu prefiro desenhar o perfil, né? Fazer essa achura e ocultar o terreno na vista para ficar o desenho mais limpo, mais correto. E aí, basicamente, eu acho que é isso que vocês têm que fazer com os cortes, né? Ajustar aqui os níveis, deixar o desenho organizado e legível e compreensível. A rigor, a gente teria que diferenciar aqui também profundidades de plano. Então, são os mesmos recursos lá da fachada. Quem quiser testar isso. O corte ele já tem uma diferenciação do que está cortado e do que está visto, mas como a gente tem, às vezes, né, muitas linhas próximas, achura, linha atrás de linha, às vezes é bom a gente dar uma suavizada, ó, pegar esses balaústres aqui, por exemplo, e colocar eles todos, fazer esse guarda-corpo todo mais fininho, fazer essa sobreposição na vista, deixar isso aqui tudo mais fino. Para ir ajustando a hierarquia, né? Ó, tem uma viga lá atrás que está com uma linha mais grossa do que o guarda-corpo que está na frente. Enfim, ajustando pesos de linha, usando as sobreposições de gráfico da vista, gráficos por objeto ou o próprio line work aqui. Ó. Essa manipulação de estilos de linha. Aí vocês podem fazer, eu acho que o importante de detalhar, os dois cortes mais importantes desse projeto são esses dois aqui, ó, o corte, deixa eu sair do corte aqui. Vocês não precisam detalhar todos eles não, mas põe na prancha. Agora, vamos fazer cotado, bonitinho, esse que pega a escada principal e esse outro aqui que é no outro sentido. Então é importante de mostrar também. Então trabalhem com esses dois e os outros só ponham eles na prancha para constar na apresentação aí como exercício.